Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele rendemos glórias, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor que reina para sempre, reina em cada vida, e que Ele possa reinar no seu lar, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que o Senhor possa te levantar de onde você está caído, que a mão poderosa do Senhor possa te dar a cura, o milagre e a libertação. E lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, reconstruir, para sonhar, para projetar, porque o Senhor está conosco. Ele, quando estava sendo assunto ao céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor Sérgio, trazendo aqui mais uma meditação da palavra de Deus, Isaías, capítulo 53, versículos 7 ao 10, que nos diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O texto fala da aparição e das dores e da glória do Messias, de Jesus. O livro de Isaías é um livro messiânico. Isaías foi o maior profeta messiânico, e o livro fala bastante sobre Jesus Cristo. E esses capítulos, ou esses versículos do capítulo 53, fala exatamente de Jesus, que como cordeiro foi de modo paciente, voluntário, benéfico, se entregar ao sofrimento em nosso lugar. Não houve pressão, não houve obrigação, não houve imposição de quem quer que seja. Ele se entregou por nós, quando a humanidade não tinha absolutamente nada para oferecer. Ele se entregou por nós. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas do aprisco. Todos nós andávamos errados em delitos e pecados. Todos nós estava o peso do pecado, de uma consciência que estava sem ser ativada, de não ter condições de responder sim para Deus, sem que ninguém fizesse um sacrifício de tamanha natureza. Quando ele escreve sobre Jesus, ele fala de um Cristo que sofreu opressão, de um Cristo que foi
acusado falsamente. Ele fala de um Cristo que não reclama. Ele fala de um Cristo que não contende, que ele é levado para o matadouro como ovelha muda perante os tosqueadores, e ele não abre a boca para reclamar. Diz que da opressão e do juízo ele foi tirado. Quem poderá contar os dias da sua vida, porque porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele não devia nada, absolutamente nada. Não havia nada que pudesse acusá-lo, nenhum pecado que pudesse imputar a Jesus e dizer assim, não, ele tem esse pecado. Nenhuma mancha, nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma acusação que tivesse a altura para se confirmar, nada. Absolutamente. E quando o mataram, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, mas ele nunca praticou nenhuma injustiça e nem houve engano na sua boca. Ele não tinha duas palavras. Ele não tinha um discurso agora e outro discurso à tarde. Não. Mesmo que fosse o mesmo discurso ou um discurso diferente, era um discurso que trazia em si o empenho de que deveria haver uma salvação e uma entrega para que houvesse mudança de vida. Não havia injustiça nele, nem com quem eram superiores, nem com quem eram inferiores. Não havia engano na sua boca, a sua fala, não havia falsidade, não havia mentira. Não havia falatórios inúteis, não havia palavras torpes que saíam da sua boca. Ele, Jesus Cristo, morreria ao lado de ímpios. Soldados romanos pretendiam sepultá-lo juntamente com os dois malfeitores. Mas Deus fez com que um rico, José de Arimateia, tivesse um lugar para colocar Jesus. Ele morreu entre os ímpios. Os dois lados da humanidade estavam ali. O ímpio, o pecador não arrependido e o pecador arrependido. O pecador não arrependido que diz que ele deveria descer da cruz e salvar eles para saírem daquela situação. O pecador arrependido que diz, tu não temes a Deus, estando nós na mesma sentença. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, e Jesus faz a promessa a ele. Olha que o Salvador se entregou voluntariamente e esteve lidando com gente que uma pessoa de boa índole não gostaria de lidar. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar com sua alma, e se puser por expiação do seu pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É importante, diz que o Senhor agradou moê-lo, foi da vontade de Deus Pai, que seu Filho enviado, Jesus Cristo, morresse na cruz do Calvário.
O propósito divino da redenção era de levar muitas pessoas à salvação, que prolongaria os dias, significa que ele ressuscitaria dentre os mortos e viveria para todo o sempre. A vontade de Deus em moê-lo. O que é a vontade de Deus? Vontade de Deus é uma maneira de identificar a lei de Deus no coração. O guiar de Deus. A forma como Deus trabalha, conduzindo vidas. O salmista chegou a dizer que iria fazer a tua vontade, no Salmo 40, versículo 8. O apóstolo Paulo considerava que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Conhecer a vontade de Deus é importantíssimo. Para qualquer decisão das nossas vidas, devemos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, em suma, de modo geral, é que todos sejam salvos, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E que nenhum se perca ou caia da graça. Há uma vontade de Deus para a humanidade. A vontade de Deus era que todos tivessem saúde, moradias, harmonia, paz, alegria duradoura. Mas não depende só de Deus. Deus cumpre a sua vontade respeitando o livre arbítrio humano. A vontade de Deus pode se referir àquilo que Deus permite, ou aquilo que Deus deixa acontecer. A vontade permissiva de Deus, que muitas vezes não pode ser a vontade diretiva, mas a sua vontade permissiva, Ele nos conduz ao querer dEle, às vezes, para as águas tranquilas e os pastos verdejantes, e às vezes pelo vale da sombra da morte, com vara e cajado. Mas o importante é que a vontade dEle seja feita. Devemos descobrir qual é a vontade de Deus nas Escrituras. Os dias que nós vivemos são maus. Nós temos que descobrir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os passos a serem tomados precisam saber a vontade de Deus. Tudo que nós vamos fazer é muito importante consultar a Deus e consultar sem parcialidade, sem querer induzir a Deus. Não vamos conseguir, mas às vezes as pessoas querem dar uma mãozinha para Deus e não vai adiantar, vai só complicar. A vontade de Deus, Deus deseja que nós vivamos uma vida de dedicação para fazer a sua vontade. Devemos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito aqui na terra, para que possamos fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus rogando misericórdia para que a vontade dEle seja feita em nossas vidas.
Devemos orar para recebermos a plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Aqueles que creem são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não é a nossa. Nós temos muitas vontades, passageiras e transitórias. A vontade de Deus é perfeita e às vezes incomoda. Às vezes traz inquietude, porque as pessoas não querem esperar a vontade de Deus. Mas aqueles que seguem a orientação de Deus, há uma tendência de que eles vençam, de que eles superem, de que eles triunfem nas jornadas, nas batalhas, porque há uma vontade do Senhor. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossas vidas, na nossa vida familiar. Ore a Deus, busque de Deus a vontade dEle, qualquer decisão que você vai tomar. Não se precipite. Não fique por aí ouvindo qualquer voz dizendo vai, faz, toma a decisão logo. A vida é feita de decisões. Mas busque orientação de Deus para as suas decisões. Se a meio dEle te conduzir, dEle te guiar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele compõe todo o universo, toda grandeza está diante dEle. Busca a vontade de Deus. Olha, não vai adiantar muito você estar super bem sem a vontade de Deus. Em algum momento isso vai te cobrar, vai te chocar. Não vai adiantar muito. O importante é seguir a vontade de Deus. Aí Deus tem liberdade de poder conduzir a pessoa no seu querer. Devemos desejar isso. Temos que buscar com confiança, entregar nas mãos de Deus o nosso presente e o nosso futuro. E se o passado nos incomoda, pedir a Ele que nos ajude a nos libertar do passado, que é um fardo pesado, que insiste em estar conosco mesmo quando nós não queremos Ele mais. Precisamos pedir a vontade de Deus, para que a rebelião em momento algum contra a palavra entre em nosso coração, mas para que Ele ouça as nossas orações, em nome de Jesus. Ajuste os seus passos para fazer a vontade de Deus. Podemos ter a vontade de Deus ou usar como desculpa para algumas situações. Temos que ter cuidado, porque a vontade de Deus não é irresponsável, ela não é libertina, ela não é carnal, ela vem dentro de um propósito que não viola a palavra. E através da vontade de Deus podemos lutar contra o pecado, contra a mornidão, contra a injustiça. Que Deus te abençoe. Busque a vontade de Deus. Não sei quais são os desafios que você tem à frente. Busque para tudo. Busque para a sua vida sentimental, você que é jovem, você que tem indecisões nessa área. Busque para a sua vida profissional.
Busque para a sua vida espiritual uma completude de Deus. A vontade de Deus. Quando nós estivermos dentro da perfeita vontade de Deus, o nosso gozo será completo no Senhor. Oh, meu Jesus, fala-se tanto em sua vontade, Senhor, mas que às vezes exige tanta renúncia. E não é porque é sua vontade que é fácil cumprir, viver e aceitar. Permita-nos, ó Deus, viver com alegria a sua vontade, dai-nos sabedoria, para termos discernimento, para vivermos a sua vontade. Ó Senhor, olha para esta pessoa doente, problemática, enferma, hospitalizada, entubada, desenganada pela medicina, estende tua mão de poder e traz cura, milagre e libertação. Ó Mestre amado, abençoe cada família, pai, mãe, filhos, esposa, esposo, cada autoridade constituída nesta nação. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor, que a sua vontade seja feita no Brasil, no coração daqueles que te servem, que eles possam te adorar, Senhor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Busque a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus, dentro do projeto, da estratégia divina, era nascer, crescer e morrer no Calvário. Que se cumpra a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.